Essa é a parte 2 da série de videoaulas para gostar de finais. Se você não viu a parte 1, procure no site xadrezvale.com.br ou no canal da Xadrez Vale no YouTube. Hoje o tema de nosso vídeo será o cavalo. Essa peça tão flexível, tão ágil, mas que em algumas situações ela tem algumas limitações. Muitas vezes, em uma batalha contra um bispo, o cavalo vai ficar totalmente dominado, mas nos exemplos de hoje, nós vamos ver o cavalo vencendo o bispo, o cavalo dominando o bispo. Antes, vamos ver um pouco aqui nesse diagrama, nesse exemplo, algumas propriedades do movimento do cavalo. O cavalo, sempre que está numa casa preta, vai para uma casa branca. E sempre que está numa casa branca, vai para uma casa preta. Isso deve ser conhecido, uma propriedade do movimento. Então ele vai sempre fazer isso. Vai para uma casa branca, vai para uma casa preta, para uma casa branca. Ele não vai conseguir jogar duas vezes seguidas numa casa branca. Ele tem a propriedade de jogar em todo o tabuleiro. Em compensação, ele não perde tempo, como o bispo joga só metade do tabuleiro, mas tem uma manobra mais controlável. Você pode andar duas, três ou toda uma diagonal. Você pode dosar e até perder tempos quando necessário com o bispo. O cavalo não, ele vai para branca, vai para preta. E o enunciado desse diagrama é: as pretas jogam e empatam. Parece incrível, mas é possível. E as pretas vão se utilizar justamente dessa incapacidade do cavalo de perder tempos, de jogar alternadamente branca, preta, branca, preta. Então, antes de ver a solução, vamos aproximar o cavalo para entender melhor em que casa deveremos jogar. Claro que aqui existe um objetivo imediato, que é evitar que o rei venha para B8 ou B7. Então temos apenas dois lances candidatos para as pretas: rei C8 ou rei C7. Qual das duas casas será a correta para empatar? Porque uma vai perder. Eu tirei o cavalo de D2, coloquei em F6 e vamos manter o mesmo enunciado. Pretas jogam e empatam. Agora fica mais fácil a gente ver, porque aqui o cavalo está bem próximo. Vamos ver a primeira alternativa com rei C8. O rei evitou a saída aqui do rei branco e ele quer ficar jogando em C8 e C7 alternadamente. Então o próximo passo é jogar em C7. Então, como as brancas evitam isso, basta dominar a casa C7 e o rei terá que se afastar, permitindo que o rei branco saia da frente do peão e promova. Muito simples. Agora vamos ver como acontece com o outro lance, rei C7. O que vai acontecer? Aqui vamos supor que as brancas deem cheque, rei C8. Ele continuou aqui o seu objetivo de prender o rei branco. E agora, as brancas gostariam de passar a vez, sendo que estão dominando essa casa, o rei teria que se afastar, mas não pode. O cavalo ele vai necessariamente deixar de dominar essa casa, diferente do bispo. Se estivesse um bispo dominando essa casa, ele simplesmente faria um lance de tempo, daria uma afastada de uma casa, e era o suficiente para ganhar a partida. Mas o cavalo tem que se mover. E não adianta, ele pode jogar o tabuleiro todo. Como ele não perde tempo, é isso que temos que aprender do cavalo. Ele dá uma volta, vai dar uma volta em todo o tabuleiro e vai continuar entrando com cheque, porque ele está nessa sincronia com o rei. Ele está jogando, sempre dando cheque. O rei entra na casa de mesma cor. Ele está na casa branca agora dando cheque. O rei entra na casa de mesma cor. Então já sabemos que, sendo vez das pretas, vai entrar na casa de mesma cor. Então vamos voltar à posição inicial, a posição original de nosso final, e agora já sabemos a resposta. O rei preto jogando tem que entrar na casa de mesma cor da casa onde está o cavalo. Então, rei C7. E aí, pode mover, rei C8, cavalo D6, rei C7, cavalo E8, pode dar a volta em todo o tabuleiro, vai sempre entrar com cheque. E vamos ver o que aconteceria se jogasse rei C8. Nessa posição, em vez de rei C7,
Se jogasse rei C8, aí simplesmente seguiria a mesma rota, e aí o cavalo pode evitar que o rei continue aqui nesse vai e vem nessas duas casas, C7 e C8, forçando agora que o rei se afaste do domínio das casas B7 e B8. Pode capturar, ou mesmo que não capture, vai dar alguma saída. Aqui deu as duas possibilidades, então basta sair, promover. Então esse exemplo mostra a limitação do cavalo de não conseguir perder tempo. Mas em compensação, ele tem um poder de manobra incrível e nós vamos ver essa versatilidade nos próximos exemplos. Sabemos que contra um rei sozinho, um rei e dois cavalos não conseguem dar mate forçado. Mas o incrível é que com apenas um cavalo, mas o outro lado tendo um peão, vai haver um mate forçado. É o que vai acontecer nesse estudo de Stama. O enunciado é: brancas jogam e ganham. Vamos à solução. As brancas começam dando cheque. As pretas têm apenas a casa H2 para o rei. Se jogar rei F2 agora, empate por afogamento. O rei preto não vai ter casas. Mas o lance correto é cavalo F5. Só existe uma opção para as pretas, voltar para H1. E as brancas jogam rei F2. Agora, se o peão avança, segue cavalo G3, mate. Mas, em vez de avançar o peão, as pretas jogam rei H2. Se agora cavalo G3, novamente um outro quadro de empate. Mas as brancas jogam cavalo E3. Qual a ideia desse lance? Depois de rei H1, único lance, o cavalo vem por outra rota, vindo por F1, vai tirar o lance rei H2, deixando as pretas com apenas um lance, peão avança e segue cavalo G3, checkmate. Nosso próximo exemplo é um estudo de Selesniev. As pretas têm um peão passado perigoso. Vamos imaginar aqui uma tentativa de buscar esse peão. O cavalo não consegue chegar a tempo, veja. E a promoção é inevitável. Mas existe uma rota. A gente muitas vezes deve atentar para que rota o cavalo vai seguir. Porque às vezes uma rota leva a outras ameaças. Então é o que vai acontecer aqui. Ele não vai vir por aqui, mas ele vai abrir uma casa em F6 para que o cavalo entre. Não adianta mexer com os peões aqui da ala do rei, porque já toma o peão, depois de cheque, cavalo F6, captura e vai bloquear facilmente os dois peões. O rei também vai vir para ajudar e vai dar empate à partida. Então, ele avança. Agora parece que a coisa vai ficar também difícil, né? Já naquela situação com o cavalo D6 não conseguiu capturar o peão, ainda mais com o peão já estando mais avançado. Mas as brancas dão cheque, depois de rei H8, aí que vem a manobra. Cavalo D5, ataca mais uma vez o peão, e peão avança, é 2, e aí cavalo F4, ataca o peão, dia 2, promove, e aí vem um cheque perpétuo, depois de cavalo G6, rei H7, cavalo F8, rei H8, e empate por repetição de 3 vezes a posição. Um lindo recurso aí do cavalo, que ele consegue ganhar tempos no peão, ameaçando ao mesmo tempo capturar, e ao mesmo tempo vai preparando o que ele realmente queria, que era esse perpétuo. Só foi ganhando tempos e conseguiu chegar na casa exata para conseguir o cheque perpétuo. E para finalizar, esse fantástico estudo de Hatch, que contraria o princípio geral de que os bispos são superiores aos cavalos em posições abertas, mas serve justamente para nos deixar cientes que existem sempre as exceções. Não devemos nos fixar em dogmas, em conceitos muito rígidos,
Esse é um exemplo em que o cavalo, numa posição totalmente aberta, vai dominar completamente um bispo. Vamos dar uma avaliada aqui na posição. A primeira coisa que temos que observar é que, se fosse vez das pretas, e as pretas capturassem o cavalo, o peão branco de A5 viria para A6, ameaçando A7, e não haveria tempo para o bispo entrar aqui em B8, o peão seria promovido. Então esse já é um elemento para termos aqui para a nossa análise. Então vamos ver os lances que as brancas podem fazer. Bom, se avança, não representa nenhum perigo, porque o rei entra no quadrado e elimina o peão. Então vamos descartar esse lance. Lances de peão também não melhoram a posição. Pode seguir bispo E3, ameaçando o bispo toma cavalo. E se o peão avança, o rei entra aqui no quadrado, tranquilamente. Então não pode dar essa casa para o bispo. Então está terminando os lances. Se a gente move o cavalo, por exemplo, atacando o bispo, aí o bispo já consegue entrar nessa diagonal. O rei está entrando para capturar o peão e vai ser um empate fácil. Então, que lance podemos fazer? Vamos imaginar capturando o peão. É uma tentativa, mas dessa vez o rei pode capturar o cavalo, porque depois de peão avança, A6, pela captura aqui do peão, o rei está em H2 agora, dando tempo para o bispo chegar aqui em B8, com cheque bispo F4, bispo B8 e segura o peão, também é empate. Então, já vimos praticamente todos os lances. O rei não pode se mover para casas aqui, tem que controlar o peão e não pode capturar. Então, quase que por eliminação, chegamos ao lance brilhante, que é a solução do estudo, rei H1. Agora parece, mas como esse lance vai ganhar, né? Vamos ver agora. Que lances as pretas têm? Não tem lance de peão, o peão está bloqueado. Pode capturar o cavalo? Não, o peão vai à dama facilmente. Então vamos fazer lances de bispo, já que o bispo tem várias casas, várias opções, a posição está muito aberta. Vamos jogar aqui em G7, por exemplo. Em G7 não pode, porque tem cavalo E6 duplo. Então vamos jogar em F8. Em F8 também não pode, porque tem cavalo E6 duplo. Porque essa diagonal está muito curta, vamos jogar para esse lado. Em G5 também temos cavalo E6. Em F4 também temos cavalo E6 duplo. Então vamos jogar mais distante, vamos jogar lá em C1. Agora dessa vez temos aqui cavalo B3 duplo. E também contra bispo D2, o mesmo cavalo B3 duplo. Então a conclusão é que o bispo não tem nenhuma casa, nem nessa diagonal e nem nessa aqui, grande, a diagonal com 6 casas, 4 lances, um aqui está tomado já pelo peão, ele tem essa função, e o rei fica praticamente em zug. Se ele captura, o peão vai à dama. Se ele joga em D5, por exemplo, o peão avança e a casa que o rei precisaria para entrar no quadrado do peão, que é a casa C6, está defendida pelo cavalo. O cavalo fica aqui indefeso no centro do tabuleiro, intocável, não pode ser capturado e exercendo uma função fantástica, várias tarefas ao mesmo tempo, cuidando de todos os movimentos do bispo, e também ajudando em algumas variantes a promoção do peão. E com esse brilhante estudo de Hatch, encerramos a nossa videoaula de hoje. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar com seus amigos. Até a próxima!